Então, 2 Coríntios capítulo 10, eu tinha falado? Oh, gente. Mas 2 Coríntios 10. Acharam? Tem alguma Bíblia sem 2 Coríntios aí? Não? Já é alguma coisa. Versículos 4 e 5. Vamos do 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vou ler de novo, do 3 ao 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Jesus, o Senhor sabe que isso daqui é para o Senhor e viemos por causa do Senhor para te ouvir, para sermos ministrados e transformados pela sua presença. Que não seja apenas uma visitação do Senhor, mas, Senhor, que a sua palavra hoje encontre um terreno bom, fértil, preparado, para que possa, Senhor, crescer e dar frutos, e frutos que permaneçam até o dia que o Senhor nos chamar. Abre o nosso entendimento, Senhor. E assim como o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que o Senhor nos disse, nós precisamos do Espírito Santo aqui, mas também precisamos dele ao retornarmos para as nossas casas. Que seja liberado sobre nós também nessa noite, Senhor, fome e sede pela sua presença. E que nada roube o seu lugar em nós. Nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma fome, nenhuma outra fome, Senhor, além da fome pela sua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, essa semana, acredito que foi em algum momento de alguma madrugada aí, eu fui despertada com esse versículo. E o que eu tenho visto nos últimos dias, eu tenho observado bastante, falei acho que um pouco disso na quarta passada, que aquilo que nos une precisa ser maior em nós do que aquilo que nos separa. Quem estava aqui quarta passada? Levanta sua mão assim para eu ver. Isso precisa continuar acontecendo todos os dias. O que precisa ser um motivo de comunhão, um motivo de unidade entre nós, precisa ser a presença de Cristo e não outra coisa. É Cristo, o sacrifício de Cristo. Como nós acabamos de cantar há pouco, que nós queremos ver o Senhor. E aí um pedaço da música fala ali o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. E me recordei novamente de uma vez que eu não estava legal. Há alguns meses atrás, se eu não me engano, numa quarta também, eu perguntei para vocês, e foi uma pergunta retórica, eu não esperei resposta. Onde você estaria hoje se não tivesse estado em crise? Quem lembra disso? Onde você estaria se não tivesse em crise? E por que eu vou falar disso de certa forma de novo hoje? Porque as suas crises, às vezes, têm um tamanho bem maior do que Cristo em você. Então, acaba sendo maior aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Cristo precisa ser o motivo da nossa unidade, amém? Amém? Então, por muitas vezes, você entrar em crise e colocá-la, ou melhor, maximizar a sua crise, acaba te tirando desse lugar de comunhão, acaba te tirando desse lugar em que o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Isso me fez, como eu estava falando, me fez lembrar um certo domingo,
que eu não estava legal, não era nada, as pessoas não tinham feito nada, né, comigo. Mas eu estava num período de muito cansaço, exausta. Tinha algumas noites que eu tinha perdido em claro. Foi logo na época que os meninos tinham chegado. E eu estava muito cansada. Então não era uma crise assim existencial. Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que eu existo? Nada disso. Mas era um cansaço muito extremo e, consequentemente, um desânimo também. Porque como eu não tinha energia para fazer algumas coisas, logo... Enfim, eu estava exausta. Eu lembro que eu cheguei no culto, estava também já na minha segunda dor de garganta em uma semana. Tinha tomado já bezetacil também. E eu cheguei, sentei ali, acho que do lado da Toinha. O louvor estava aqui já acontecendo. E o pessoal começou a cantar a música Poderoso Deus. E naquele momento eu fechei os meus olhos, ainda nesse estado de exaustão, muito cansada. Porque, para quem... não me conhece, se eu alguns minutos que eu passo do meu horário de comer, é como se a minha energia começasse a ir parar lá no pé. Ficar então algumas noites sem dormir é tipo pré-óbito praticamente. Estou quase indo para o céu já, na próxima noite que eu perder. Então era muito grande a minha exaustão. E aí eu fechei o olho ali por um momento. O que estava ministrando foi, acho que Fabiana e Jonas que estavam aqui tocando, cantando. E ela fez esse convite a nós, para nós fecharmos os nossos olhos e adorarmos. Não lembro bem o que ela falou, mas eu fechei os olhos. E naquele momento eles começaram a cantar ao que está sentado no trono. A música Poderoso Deus, gente. Quem não conhece, vem no próximo culto aí que cantar e você presta atenção. E aí naquele momento eu estava cantando essa música. Eu fui conduzida a este lugar. Contemplar ao que estava sentado no trono. Eu falei, uau, é incrível. E é como se naquele momento, eu contemplando isso, todo o meu cansaço, a minha exaustão, a minha energia que estava baixa, não fizesse mais sentido, sabe? Porque eu vi o Senhor. E não necessariamente, Alisson, você viu a face do Senhor, não. Mas eu fui conduzida àquele lugar. Então, algumas vezes, quando você vem a este ambiente e aqui na ministração, você está ouvindo, olha, fecha os seus olhos, ore, fale com o Senhor, você fica com o olho aberto assim, olhando ainda, tipo, fechar para quê? É para você se entregar ao Senhor e deixar que Ele te conduza, te leve aonde Ele deseja te levar. Às vezes não é ao lugar que você quer, mas é ao lugar que você precisa ir. Então, naquele momento ali, eu fui levada a este lugar e nada mais importava. Eu lembro que eu caí completamente em lágrimas e comecei a perguntar por quê? Eu estou numa autocomiseração tão grande, ó céus, ó vida, ó cansaço, ó meu Deus, por que um serzinho assim tão frágil e miserável que não aguenta perder uma noite que já fica tão mal? Eu falei, por que perdi tanto tempo curtindo a minha exaustão ou reclamando da minha exaustão? E não entrei nesse ambiente que o que importa é o que está assentado no trono. Em que a minha adoração é ao Cordeiro e nada mais importa. Então muitas vezes, por que nós paralisamos? Porque nós, andando na carne, militamos segundo a carne. Olhamos para as nossas crises, gente, e elas existem, elas são palpáveis, estão aí. O dia mal vem, as decepções também, as frustrações, as exaustões e tantas outras coisas. Não sei se é exaustões, exaustão, sei lá, que seja. O dia mal vem, aquele dia cansativo. Já fazem pelo menos umas 2 semanas que eu tenho falado consecutivamente. E de sexta-feira para cá, então, tem sido mais intenso. Novamente um cansaço em mim, uma dor na coluna muito forte que não passa por nada. O que eu estava fazendo aqui agora com o violão mais pesado que eu? Cantando ao Cordeiro. Mais tarde o Doflex não vai adiantar, mas estamos aqui. As nossas crises, elas precisam ser colocadas no lugar delas, que é em submissão ao Cordeiro de Deus. As tempestades que aparecem diariamente para nós precisam também estar no lugar delas, que é debaixo da potente mão do Senhor.
Porque dado o momento em que ele acordar e se levantar no barco e declarar: cessa vento, cessa mar, irá cessar a tempestade. Mas nós não podemos caminhar todos os dias militando segundo a carne. Porque primeiro, não temos estruturas em nós. E eu tenho observado pessoas tão talentosas, tão habilidosas, tão simpáticas, tão ótimas, que poderiam fazer uma diferença tão grande no reino de Deus. Algumas delas que eu andei observando pararam no tempo. Pararam por causa, de repente, de um cansaço espiritual. Pararam, de repente, porque ficaram decepcionados com alguma coisa, com alguém. Mas, gente, pensemos bem. Muitas das nossas crises no relacionamento acontecem porque as coisas não são feitas da maneira que gostaríamos que fosse. O meu tempinho de igreja, que é desde quando eu me entendo por gente, ou desde quando eu nasci, sei lá. Não sei quando foi, gente, que eu comecei a me entender por gente. Acho que foi ontem. Mas eu já vi tantas pessoas boas demais para que Deus pudesse usá-las. Boas demais, sabe, incríveis. Com uma oratória muito boa. O que elas faziam no serviço era de forma tão excelente. Algumas, quando oravam, movia o coração de Deus e a atmosfera no lugar. Mas pararam porque, de repente, alguma coisa ali não foi do jeito que ela gostaria que fosse. Contrariados em suas vontades. Estava pensando, lembrando também outro dia de um sujeito, lá, Bola de Neve, São Bernardo do Campo, líder da intercessão. Na época ele não era líder da intercessão ainda. Estava tendo um seminário de cura e libertação, ministrado pela Neuza Tioca. E estavam ali os intercessores com um rapaz na salinha, e orando, e de repente aquele rapaz ficou endemoniado e se apresentou aquele demônio naquele momento como Leviatã. E começou a falar aos podres dos intercessores ali naquela sala. De repente, eu acho que esse sujeito foi levar apenas uma água ali naquela sala. Acho que ele estava na escala da diaconia. E quando entrou naquela sala ali, aquele sujeito que estava endemoniado começou a andar para trás e falou: esse não. Esse não? Por que esse não? Esse não. Esse eu não tenho nada para falar sobre ele. Ele precisa sair dessa sala. E ali aquele rapaz que foi apenas levar um copo d'água mandou aquele demônio embora. Pouco tempo depois, aquele jovem foi levantado como líder da intercessão, e foi a época que a gente estava lá na igreja também, caminhando um pouco. E quando ele orava, nossa, era uma bênção tão grande. No carnaval da cidade, eu não sei se aqui funciona assim também, mas estava tendo lá em São Bernardo do Campo carnaval. E no primeiro dia, ficava um cara vestido de, acho que é rei Momo, com a chave da cidade. Acho que, na verdade, o prefeito entregava a chave da cidade para esse sujeito. Um negócio assim. Aqui tem isso também, gente? Tem? Pronto. E a equipe da intercessão ia para a rua, ia lá para o carnaval. Num dado carnaval, primeiro dia, a equipe desceu de intercessão. E no momento de entrega de chave, depois que entregou a chave, o pessoal começava a tirar foto, né? Com aquela chave, tirando foto com aquele rei Momo lá. Nisso, acho que, se eu não me engano, foi antes do prefeito entregar a chave para o rei Momo. O sujeito foi, o líder de intercessão, foi lá e pediu para tirar uma foto com o prefeito. Ah, não, foi, já tinha entregue para o rei Momo. E ele foi lá tirar a foto com o rei Momo, com a chave da cidade. Só que ele falou assim: mas você deixa eu segurar a chave?
E o carinha, né, o rei Momo falou, deixa. Na hora que ele entregou, ele começou a falar, Satanás, tá vendo? O rei Momo está entregando a chave da cidade para a igreja. E a partir de agora não vai ter mais carnaval em São Bernardo do Campo. Próximo ano já não teve mais carnaval em São Bernardo do Campo. Lugar estratégico, momento estratégico, sendo usado por Deus poderosamente. E você me pergunta para mim, onde que está esse sujeito? Não está mais. Até onde as suas crises irão te levar? O que precisa acontecer para você entender que Cristo é suficiente? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sabe, você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor, por mais que você seja contrariado no seu relacionamento, por mais que alguém te xingou, por mais que alguém te decepcionou. Sabe, o meu convite nessa noite é que você olhe além. Você consiga olhar para a sua dor e olhar. O Senhor não apenas morreu por você na cruz, mas Ele está sentado à direita do Pai. Sabe, independente, Ares, mas eu me frustrei porque eu queria que esse cabo tivesse assim, eu queria que não tivesse nesse papel de bala jogado no chão. Mas ele estava. E aí? Não vou mais, vou parar, porque ninguém... Gente, se a gente olhar na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai acontecer, você vai se deparar com uma cena que de repente é o que você mais reclama. Mas só eu fiquei, só eu estou fazendo. Quando Deus levantava os profetas, lá no Velho Testamento, era só um profeta. Tinha um povo, com certeza estava temente ao Senhor, tal, mas ele precisava de um disposto. Quando lá no final, no Apocalipse, ele chamou, vão chamar aqui os discípulos que ainda estão vivos, para que eles escrevam, né, o livro do Apocalipse, que eu vou liberar sobre eles algumas visões. Foi isso que aconteceu? Foi? Não, João, sozinho, lá na ilha de Patmos. Começou com um homem, terminou com um. Começou lá no princípio de tudo, com Adão. De Adão veio Eva, de Eva foi indo, depois foi indo. Veio Enoque, só Enoque andou com Deus 300 anos. De repente você poxa, eles amam até tento, mas poxa, sozinho é tão difícil. Querido, Enoque andou com Deus. E foi tão bom, tão profunda aquela caminhada ali, que ele falou, vem para mim. E por muitas vezes eu achava que tinha sido algum dia assim, um dia só. Eu achava isso, que Enoque andou com Deus um dia e Deus achou tão incrível, que falou, Enoque, vem ficar comigo. Mas depois eu descobri que foram 300 anos, sabe o que são 300 anos andando com Deus? Numa geração pervertida, corrupta. E depois ainda se levanta o seu Noé. E a Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom. Não é isso? Diversas vezes lá na frente, pulando muitos livros, vem Juízes. Um menino pequeno lá, o menor da casa dele. Não sei se era pequeno, mas o menor da casa dele. Gideão. Conseguiu juntar um exército. Que ainda assim, o exército dele era menor. Estava ainda em desvantagem contra os midianitas. Que era como uma multidão de gafanhotos. Os midianitas tinham dominado a cidade. Deus olhou para aquele exército e falou, tenho muito. Eu queria fazer só com uma, mas pera, vou deixar 300. Mais ou menos isso. E de repente você entra em crise porque só você ficou. A crise de Elias, né? Senhor, só eu fiquei. Mas tem tantos outros que eu não lembro a quantidade agora, que não se dobraram a Baal. Embora andemos segundo a carne, não militamos segundo a carne. Se os seus olhos não estiverem atentos, abertos para o que Deus está fazendo,
Ou melhor, mesmo que você não esteja vendo ou não esteja compreendendo o que Deus está fazendo, Ele continua sentado no trono. E continua sendo poderoso, continua sendo soberano, continua no domínio de tudo. Então o que está te desagradando? O que te impede de avançar? Elisama, sabe o que poderia fazer, me ajudar bastante a eu avançar? Poxa, se o prefeito da cidade viesse na minha porta e me pedisse perdão. Gente, se vocês pararem para pensar, às vezes a solução que você quer dar para a sua crise, ou melhor, se você conseguisse sair de dentro da sua crise e ir para um lugar onde você conseguisse contemplá-la e ver as coisas tão malucas que você coloca na sua cabeça, achando que seria a solução para resolver o seu problema, acho que seria um dia muito épico, seria hilário. Você ia rir de você mesmo. Porque todas as coisas que você colocasse como solução para a sua crise ainda continuaria sendo insuficiente diante do sacrifício de Cristo na cruz por você. Porque mesmo se o prefeito da cidade viesse, te desse a chave da cidade, orasse por você, te pedisse perdão, pedisse uma oração, de repente apareceria o governador que ia te desagradar em alguma coisa. Quantos deputados que tem? Só aqui na Bahia? Alguém envolvido na política? Quantos? Então aquela quantidade de gente que fica lá ganhando dinheiro na política. De alguma forma também te causaria alguma insatisfação. Então assim, queridos, não tem como a gente florir, né? Colocar... Precisa ser Cristo. O Senhor precisa ser o seu pastor e nada te faltar. Nada te faltar não significa que não haverão dias difíceis, não significa que não haverão dores, não, terão. Mas Ele continua sendo o seu pastor. Há pouco tempo atrás eu falei sobre um cachorro que normalmente aparece muito nos filmes, Border Collie, sei lá. É um cachorrinho meio peludinho, preto, mais ou menos desse tamanho assim. Tem que ser assim, né, gente? Estou na Bahia, assim. E nos filmes ele aparece ao redor das ovelhas e ajudando ali aquele pastor de ovelhas juntar no campo as ovelhinhas. Quem já viu isso? E é uma característica específica desse cachorro. Ele é um pastor de ovelhas. Ele é um bichinho agitado. Ele é um pastor de ovelhas. E certa vez ele, numa determinada família, as crianças começaram a correr. Para lá, para cá, para lá, para cá. Aquele cachorro se levantou e começou a rodar ao redor das crianças. E ali, as crianças sem perceber, aquele cachorro não latia, não falava nada. Começou a andar, rodar ao redor das crianças. Em poucos minutos, todas aquelas crianças estavam sentadinhas, quietas e brincando, mais ou menos em silêncio. E aquele cachorrinho foi e se sentou. É próprio dele, o propósitozinho que ele foi criado. Característica dele. E é incrível saber que a criação caminham justamente dentro do propósito que foi criado. Você já viu algum passarinho com uma crise existencial batendo na sua janela e falando: olha, hoje eu não quero cantar. Me frustrei. Saí ali, fui procurar aquela minhoquinha de todos os dias. Acho que passarinho come minhoca também. E não achei. Estava meio chovendo, tá molhado meu ninho. Não vou cantar hoje. Quantos já viram? Quantos, gente? Ninguém, gente. Por quê? Sempre vai estar respondendo ao propósito que foi criado. Agora você já viu alguém falando: hoje não estou bem, não vou fazer nada hoje? Principalmente nesse contexto de igreja. Não vou mais para a limpeza. Não vou mais arrumar as cadeiras. Não vou mais, sei lá, abrir ali o cadeado. Quantos já viram? Agora já é outro lado. Quantos? Gente, pode falar, quantos? Já viram?
Ah, mas eu não fui criado só para brincar de diabo. E se fosse? E se for? Aí você vai terminar a vida sem saber que era só para isso. Às vezes nós colocamos tão indignos, né, alguns trabalhos em detrimento de outros. Porque quando eu sei o meu lugar no reino, quando eu sei o meu propósito, eu fluo como um passarinho. Estou cantando todo dia, faça chuva, faça sol, ninho molhado, ninho seco. Protegendo o ninho das aves maluquinhas lá que querem pegar. Cuidando dos filhotes. No tempo oportuno, empurrando os filhotes do ninho para que eles comecem a voar. Mesmo que seja isso só, todos os dias. Mas eles fazem na excelência e para alguém. E sabe, lá em Romanos, fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas muitas vezes, o que está acontecendo com os filhos de Deus? Estão em crise. E por quê? Porque não entenderam o que Davi entendeu e escreveu no seu salmo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse cachorrinho, ele não é o pastor. Ele é o que ajuda o pastor a olhar as ovelhas. E eu até falei isso já também outras vezes, vou falar de novo. Nós, como lideranças nesse ambiente aqui, nós não somos os pastores. Nós somos aqueles cachorrinhos que estão ajudando a cuidar do rebanho para o bom pastor. Para o bom pastor. E aí quando você lança sobre nós toda a sua expectativa e se frustra, querido, você errou. Você colocou a sua expectativa sobre cachorrinhos. Que estão colocando ali na missão. Estão ali dentro da missão. Apenas tentando ajudar as ovelhinhas e conduzi-las ao bom pastor. Em obediência ao bom pastor. Onde é que estão os seus olhos? Mas aquelas ovelhinhas, elas respondem ao cachorro, sim, elas entendem. Que o cachorro que está ali foi colocado com o propósito de também protegê-las, de conduzi-las ao lugar onde o pastor está chamando, ou onde o pastor determinou que fossem. Então isso já joga por terra o fato de que Paulo também falou lá, não sei se foi para a igreja de Coríntios, mas se não foi, foi alguma outra, obviamente, que estava naquela briga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é Apolo, gente? Vamos lá me ajudar. E ele fala assim, nós não morremos por vocês. Às vezes nós nos esquecemos disso e prestamos culto a pessoas. Começamos a idolatrar a criatura ao invés do Criador. E aí nos frustramos e culpamos Cristo por isso. Porque entrou em nós uma idolatria. Quase aquela realidade do mestre mandou. Já ouvi tantas coisas, gente, até mesmo dentro da igreja, eu não vou fazer porque tal líder não mandou. Ou não é mais. Tal líder é só o cachorrinho, o bom pastor está dando a voz. E até quando vamos caminhar desse jeito? Na brincadeira, já falei aqui isso também várias vezes, eu amava essa brincadeira, o mestre mandou. Ficava alguém ali, que era levantado pela equipe, falava assim, vai você agora. E aquela pessoa começava a falar, o mestre mandou correr até o carro branco. Aí tinha que sair todo mundo correndo. E as crianças, elas não importavam, sabe, quem estava brincando, quem não estava, enfim. Elas saíam correndo, porque queria chegar lá primeiro e voltar primeiro para receber logo a ordem para já ir para o próximo destino. Principalmente eu era assim, uma das primeiras. Eu não queria saber se eu gostava do mestre ou não, se o mestre estava falando alguma coisa difícil ou não. Eu queria brincar. E às vezes nós perdemos essa inocência da criança, em vez de simplesmente estar porque Cristo está, e começamos a olhar para o mestre que foi colocado.
Ah, mas ele falou para ir para o carro. Ah, eu não quero ir para o carro. Não acontece assim. A gente só quer brincar. E aqui entre nós devia ser da mesma maneira. A gente não quer importar a cor do mestre, a voz do mestre. Se ele fala baixo, se fala alto, se dá risada, se é sério. Precisa ser ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Já tem uns dias que estamos falando isso nas quartas, gente. Comunhão, a base dela precisa ser Cristo. Não faz sentido eu depositar sobre pessoas o meu gosto, a minha vontade, as minhas maneiras, e se acontece alguma coisa diferente disso. Se o meu ídolo falha comigo, eu me frustro com ele, me frustro com Deus e me frustro com todo também o corpo dele. Até quando nos moveremos assim? E de repente o que estamos esperando? Que Cristo seja crucificado novamente? Dessa vez aqui em cima, no Morro da Cruz, em Dias d'Ávila, para que eu possa falar, agora eu vou seguir Jesus. As nossas afinidades não podem ser maiores do que o nosso amor por Jesus. As pessoas que amamos, que gostamos, que temos uma certa, alguma coisa em comum. Porque ela sorri, porque ela fala o que eu gosto, ou porque, sei lá. Isso não pode estar acima da cruz de Cristo. As frustrações também, o fato da pessoa, sei lá, como eu falei um pouco, da minha exaustão, do meu cansaço, das minhas dores. Não pode estar acima do meu amor por Cristo. Porque a causa é maior e as dificuldades sempre serão menores. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E nisso nós levantamos tantas fortalezas em nós. Ficamos com a mente aprisionada, o coração fechado, o semblante também descaído. Gente, eu já tenho falado já há alguns dias isso e vou repetir novamente. Às vezes quando nós começamos a entrar num tempo de oração, de busca, de consagração ao Senhor. E por muitas vezes eu ouvi isso na igreja, que gente, não basta eu falar que vou orar, o diabo se levanta. Não. O diabo não se levanta, pelo menos não assim, automático. Não. O que acontece, Elisama, então? Porque eu começo a falar assim, eu vou orar, agora eu vou me firmar mesmo, agora eu vou firmar os propósitos com Deus. E o que acontece? Sabe aquele negócio chamado assim, domínio próprio? Quantos já ouviram falar? Eu encontrei um negócio que se chama demônio próprio. Sabe, são aqueles demônios que já estão instalados lá em você há tanto tempo que até dá a paz do Senhor. Ora, canta louvores. Mas está ali, sentado em cima da sua amargura, do seu ressentimento, dos seus traumas, das insatisfações, sentado ao lado ou acima, não sei, ou no colo do seu ídolo. Sabe aquela pessoa que você colocou como tipo assim, o seu poste ídolo mesmo? Tá ali, bem maquiado. E aí quando você começa a buscar, aí começa a manifestar lá dentro. E começa a manifestar através de você. Então você acha que todo mundo está conspirando contra você. Não é. É você que começou a conspirar contra todo mundo. E aí o seu semblante modifica. Tipo a realidade de Caim lá, quando queria matar Abel. Deus apareceu para ele e falou assim, Caim, por que você se irou? Por que descaiu o teu semblante? É isso mesmo, a cara se transforma. E fica dando trabalho para os outros. Aí fala assim, não, vou parar de orar. Vou parar, não vai dar certo não, o diabo se levantou. Ainda não levantou, são os seus que precisam sair. Continua, querido, intensifica mais a oração, vai mais para o secreto. Gasta tempo de jejum mesmo, joga óleo na cabeça. Manda embora. Fala, minha vida não te pertence. Vai para o quebrantamento, se entrega no serviço. E continua a oração ali, ó.
manda o demônio próprio sair e fala assim, não tem mais lugar aqui para você. Para de murmurar. Arizam, mas quando eu falo que vou orar mais, aí que parece mais as coisas conspiram, eu tenho que murmurar. Não dá lugar não, se você se alimenta o demônio próprio. Aí passou dessa fase. Começa a aparecer às vezes as enfermidades próprias. Você vai ficando doente, vai ficando com uma dor aqui, uma dor ali. Ou alguém na sua casa fica doente. Você pulou uma fase. Aí agora vem a fase da enfermidade. Aí você fala, nossa, a gente está tão doente, né? Vamos parar um pouco. Vou orar hoje não, porque eu fiquei doente. Vou jejuar não, porque, nossa, não dá tempo de jejuar, porque eu tenho que cuidar de alguém que está doente. E aí parou ali na segunda fase. Olha que o diabo nem levantou ainda. Só está ali. Por quê? Já sabe que se te der alguma ocupação, você para de buscar a Deus. Já sabe que se alguém ali fica doente ao seu redor, você para de buscar a Deus. Então assim, a vida acontecendo. E você já parou antes do inimigo se levantar. Os demônios que precisavam sair, você alimentou ele com murmuração, com ira, com maldade mesmo no coração e falando que foi o irmão que começou a pegar no meu pé porque eu comecei a orar. Não. Você já é carnal mesmo. Isso precisa ser colocado para fora. E não colocado para fora, eu vou descontar mesmo o que ele fez. Não, queridos. É submeter essa opressão aí ao sangue de Jesus. Passado disso, vem ainda a terceira fase. Que aí começam as pessoas da sua casa a falar, pronto. Agora só quer saber de orar, agora é o crente, agora é o holy, agora não sei o que. Começa as piadinhas, os negocinhos assim, ó. Sei lá, um marido que... A comida que você faz sempre bonitinha, sempre... Nesse dia a comida tá ruim, começa a falar um monte para ver se endemonia também. Você vai para a igreja de novo, o que você está fazendo na igreja? E começa tantas outras coisas. É a terceira fase. Aí, de repente, dessa terceira fase, você volta para a primeira. Aí o demônio manifesta meio, fala, chuta o balde, xinga, briga, bate em todo mundo dentro de casa. Vou buscar a Deus nada não. 3 fases. E o diabo ainda nem se levantou. Olha só. Foi só oposições até agora, carnais, que eu citei aqui. Estão entendendo? Mas se você consegue superar todas as 3, aí agora, passado as 3 fases, ainda intensamente buscando ao Senhor, colocando Ele como prioridade, falando, diabo, me pega na próxima. Aí ele começa a falar, pega o capetinha menorzinho lá do inferno e fala assim, agora vai lá perturbar ele. Aí de repente começam, né, as perturbações noturnas, as perturbações diurnas, opressão, você sente assim mesmo no ar. Pessoas assim com cara de demônio mesmo assim perto de você e só não quer sair porque o demônio já é próprio. São pessoas que aprisionaram demônios, nem mais demônios estão aprisionando pessoas. Aí essa quarta fase aí se intensifica mais na oração e na busca. Exame, quando que acaba? Quando que a gente fica livre de luta? Quem sabe me dizer? Quando a gente puder ouvir assim, vinde, queridos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a gente fica ali rodando nessas 4 fases, mas se em mim, se eu estou blindado com o sangue de Jesus, vigiando todo o tempo e usando as armaduras, revestido com as armaduras de Efésios 6, que não vai dar tempo da gente ler hoje, que eu iria explicar uma por uma, mas a gente pode continuar numa próxima oportunidade. Se eu estou ali dentro, nessa realidade, aí acontece o que aconteceu com aquele rapaz ali da intercessão. Eu vou na sala entregar uma água e o diabo fala, ele não. Assim não dá. Que moral. Que da hora. Mas ainda não é suficiente, porque se eu não vigiar, ele me passa rasteira. Como também aconteceu com aquele líder de intercessão.
Tem uma igreja orando por ele, a gente também tem orado por ele, já sonhei algumas vezes ele aparecendo em determinados lugares, mas vamos continuar. Qual fase você está? De repente você não entrou nem na primeira. Sabe, as suas crises precisam parar de te parar. Se coloca de pé, vamos orar. Porque ainda que estejamos andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus. O que nós precisamos lembrar todos os dias é que Deus é poderoso. Ele não precisa de uma legião de anjos vir em nosso favor. Lá no livro de Daniel estava orando lá incessantemente e não recebia uma resposta de Deus. Aí depois de alguns dias, finalmente chegou a resposta de Deus e o anjo falou para Daniel: Daniel, desde o momento que você começou a orar, eu já fui enviado para te dar a resposta. Mas o príncipe deste mundo, né, lá o principado, segurou. Me prendeu lá, então não consegui passar. Ele enviou um anjo para mandar aqueles demoniados tudo lá, os demônios tudo, soltar aquele anjo para dar a resposta. O problema é que quando você não contempla o Senhor e fica olhando para o que está ao seu redor, você acha que Ele precisa de muito para vencer as suas crises. Ele não precisa. Ele já enviou Jesus e isso nos é suficiente. O que sabemos dele é que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é suficiente. Caminhar em meio a dores sabendo que Cristo é suficiente, caminhar em meio às lutas entendendo que Cristo é suficiente, não erguer outros ídolos, não colocar pessoas no lugar que pertence só ao Senhor, porque uma coisa é fato, Ele nunca irá nos decepcionar. Por mais que Ele não nos responda na hora e do jeito que a gente quer, mas Ele sempre tem o melhor para nós, porque os pensamentos e os sonhos de Deus são maiores, são mais altos do que os nossos. E eu queria que você orasse, fechasse os seus olhos aí e orasse, pedindo ao Senhor que nesses dias você possa contemplá-lo. Eu não sei o que você está vivendo, em qual fase você está, se de repente ainda no demônio próprio, se na fase da enfermidade ou na fase da oposição carnal, em que pessoas que de repente deveriam estar te ajudando e te apoiando estão te tacando pedras e tentando puxar seu tapete. Mas ainda assim, queridos, o Senhor é o nosso pastor. Isso é suficiente para nós. Se você tem alguma coisa, você tem pedido alguma coisa para o Senhor que Ele ainda não te deu, com certeza Ele sabe que não te deu porque você não precisa. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Cristo é suficiente. Se o passarinho não reclama que está cantando e o ninho dele está molhado, você também não deveria estar reclamando. Se o passarinho não está reclamando porque está sendo atacado pelos predadores, você também não deveria reclamar pelas oposições carnais, porque assim você alimenta os seus demônios próprios. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Em Jesus é isso, nós queremos ser conduzidos a este lugar em que nós contemplamos o Senhor. Isso para nós nos é suficiente. Senhor, por muitas vezes erguemos ídolos que o Senhor nunca mandou que erguêssemos.
Colocamos pessoas no seu trono que o Senhor nunca mandou que colocássemos. Damos honra, louvor e tudo o que temos a coisas, a pessoas, e depois entramos nas nossas crises e deixamos o Senhor de lado, e por muitas vezes ainda também culpamos o Senhor. Senhor, que as nossas expectativas sejam saradas. Que hoje tenha assim, Senhor, um alinhamento ao teu coração, à sua mente. E que caminhemos na certeza de que o Senhor continua sentado no trono. E que se chegarmos, Senhor, ao ápice lá como Estevão, que foi apedrejado, que possamos ainda assim contemplar o Senhor, olhar para o céu e ver o Senhor em pé, nos esperando. Jesus, que sejamos fortes, que resistamos não na carne, mas no Espírito, aprendendo a amar o Senhor acima de tudo. E que somente o seu nome seja, Senhor, glorificado. Que o Senhor receba fama. Que o Senhor seja reconhecido através de nós. Que o Senhor receba a glória através do meu serviço. Que o Senhor receba os aplausos através de tudo que eu fizer. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, que é a sua presença. Somos apenas vasos de barro, e que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Leva-nos para casa em paz, e que o Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Que sejamos envolvidos com a sua graça e possamos contemplar o Senhor em tudo. Apesar dos acontecimentos dos últimos dias, contemplar o Senhor. Assim oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Vá em paz.